Morning! Bem-vindos ao Chá com Deus dessa terça-feira, 6 de janeiro. Hoje nós vamos trazer a palavra de Deus como base, que está em Lucas, capítulo 5. E para que nós tenhamos sempre a revelação da palavra, é importante que ao iniciarmos a leitura da palavra, nós peçamos ao Pai que nos revele aquilo que o nosso coração espiritual precisa, que a nossa mente precisa, que os nossos lábios precisam entender, para que a partir disso a palavra de Deus ela se torne viva e eficaz. É o livro mais importante do mundo. Ouvir, conhecer o caráter de Deus é algo precioso, mas a Bíblia não é somente um livro que conta uma história. A Bíblia, ela é o livro que muda histórias, que mudou a história e que continua mudando. Ela é viva e eficaz. Amém? Então que você possa, através desse devocional simples, raso, inicial, que você possa cada vez mais escolher viver na presença de Deus e que assim como um dia um devocional através de um livro, uma vida com propósito, um devocional de 42 dias transformou a minha vida, que possa transformar a sua também. Eu creio e declaro essa palavra sobre a sua vida. O capítulo 5 começa com algo poderoso. Jesus chama os discípulos antes de exigir empenho. Primeiro ele ensina, depois ele dá uma ordem. Isso é tão poderoso, gente. Primeiro a gente senta, ensina e depois a gente dá uma direção. E ele fala aos discípulos, vá para águas mais profundas. Águas profundas são lugares que quase nenhum pescador gosta de ir. Águas profundas saia do devocional e vá para a palavra. Pegue você o capítulo 5, mas também leia o livro inteiro de Lucas, mas também leia todos os outros evangelhos, mas também leia toda a Bíblia. Exige esforço, exige risco, exige fé. E o contexto é importante. Eles haviam pescado a noite inteira e não pegaram nada. Mesmo cansados, frustrados e sem resultados, eles obedecem. E é ali que o extraordinário de Deus acontece. Olha a revelação dessa palavra, obediência em dias improdutivos. Como foi o seu ano novo? Como foi o seu 2025? Foi improdutivo? Hoje o Senhor te chama para ir para águas mais profundas, para que você viva o extraordinário de Deus, mesmo depois de uma estação improdutiva. E olha o que Pedro responde com honestidade. Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. A obediência não nasce da emoção, ela nasce da confiança. O milagre não vem porque eles estavam animados. O milagre vem porque eles obedeceram, mesmo cansados. E olha o que acontece depois do milagre. Vê se você se identifica. Pedro, ele se prostra e ele fala, afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. O inimigo ele começa a vir na nossa mente depois de um extraordinário. Aqui existe uma armadilha emocional comum. E como eu me posiciono cuidando das emoções, especialmente de mulheres, olhando sempre para esse lado, para as armadilhas da mente que adoecem os seres humanos, em especial mulheres, sentir-se indigna depois que Deus age é algo muito comum. Vê se você se identifica com Pedro. Pedro se viu pequeno demais para o chamado, mas Jesus respondeu, não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. O que passou, passou, Pedro. O que passou, passou. Maria, João, Aline, Mariana, Stephanie, Aline. O que passou, passou. De agora em diante, você será pescador de homens. De agora em diante, você colherá, a sua colheita será produtiva. Jesus não se escandaliza com a fragilidade de Pedro, ele direciona o chamado. Os milagres começam a existir no capítulo 4. O leproso é curado, alguém excluído, rejeitado, isolado depois dessa pesca maravilhosa. O paralítico é curado, alguém dependente, limitado. Mas aqui o ponto central não fica somente na cura física. Jesus diz primeiro, os teus pecados estão perdoados. Mais uma vez o perdão dos pecados. E os fariseus e os mestres da lei da época se escandalizam. Quem é este que pode perdoar pecados? A pergunta que os fariseus e os mestres da lei fizeram. Jesus, então, traz à tona os pensamentos deles, confronta o coração religioso e revela algo profundo. Ele vê fé
onde os outros veem falha. E olha o que acontece na sequência. Levi, um publicano, e o que eram os publicanos? Eram cobradores de impostos a serviço de Roma. Como que os publicanos eram vistos? Como traidores, corruptos, espiritualmente impuros. Levi oferece um banquete a Jesus e novamente vem o questionamento dos fariseus e dos mestres da lei. Por que vocês comem e bebem com os pecadores? Essa era a pergunta que foi feita ali. E o que é importante? Lembre-se disso, que Jesus, ele não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. É o que está em Lucas 5:32. É exatamente o que está lá escrito. Este é o ponto alto do capítulo, que eu e você precisamos aprender com Jesus. E aqui vem o ponto alto do devocional de hoje, que acaba confundindo muitos de nós, muitos cristãos. Comer e beber, ir num jantar, se relacionar socialmente é diferente de intimidade. Comer e beber não significam ter intimidade diretamente com aqueles que você sentam à mesa. Eles representam compartilhar o básico, o convívio social e o acesso externo, para que nós possamos apresentar Jesus para aqueles que ainda não conhecem. Porque se as nossas mesas forem compostas somente daqueles que creem em Jesus, como que nós vamos salvar vidas? Como que vamos nos tornar pescadores de vidas? Não tem como. Só que, perceba algo importante. A intimidade verdadeira de Jesus acontece com os discípulos, com aqueles que já escolheram segui-los. Mas antes de segui-los, Jesus tem um tempo de mesa com eles, para que pudesse ser apresentado a palavra de Deus. O verbo tinha se feito carne. Então, o verbo encarnado se apresenta. Hoje nós não temos o verbo encarnado, mas nós temos o Espírito Santo em nós, que é por isso que nós vamos comer, nós vamos beber. E aqui eu não estou falando de beber álcool, eu estou falando de compartilhar um tempo de mesa para apresentarmos Jesus para aqueles que não conhecem. Então aqui existe uma grande diferença. Aquelas pessoas que você vai convidar para sua intimidade, para sua casa, para partilhar as suas ideias, as suas alianças, são aqueles que já escolheram caminhar com Jesus. Mas você também precisa encontrar esse equilíbrio de sentar em mesas, que são as mesas que a gente chama não de águas não profundas, para que você apresente Jesus. Não carregar a religiosidade significa não apontar o dedo para aqueles que ainda não conhecem Jesus. E é aí que está a nossa exortação como cristão. É aí que está a nossa exortação da religiosidade que a gente carrega, que é ficar apontando o dedo. Porque Jesus, ele nos ensina o quê? Jesus se relaciona sem julgamento, mas não santifica quem não se arrepende. É aqui que está a linha tênue, é aqui que está o ponto de equilíbrio entre você sentar à mesa com aqueles que não conhecem Jesus, e mesmo assim, ele não conhece Jesus, ele não se arrepende, e aí você traz essa pessoa para uma aliança íntima com você. Não dá para a gente viver o processo de santificação carregando aqueles que que negam o arrependimento e a confissão dos seus pecados, entendem? O capítulo 5 ele é muito profundo. Jesus, ele não ajusta a verdade daquele que não quer se arrepender. Ele oferece graça para gerar arrependimento, não acomodação. Por isso, de novo, que ele declara, não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ele não veio chamar os pecadores para viver alianças íntimas com ele. E esse é o ponto mais alto do nosso devocional de hoje. Jesus não chama para pertencimento sem transformação. Ele chama para salvação que muda a direção. Graça não é permissão. Graça é o convite à mudança. E quem responde passa da mesa, que é aquela mesa de águas rasas, para a mesa de águas profundas, para o caminho. E quem é o caminho? Jesus, que nos leva ao Pai. Amém? Que você possa receber essa palavra de hoje com o seu coração amolecido, que você receba a direção que vem do Pai, que você conheça mais do caráter de Jesus,
para que o Espírito Santo de Deus possa fazer morada no seu coração. Uma ótima terça-feira e nós nos vemos amanhã. Compartilhe essa palavra com aqueles que não conhecem ainda Cristo Jesus, com aqueles que carregam o peso da religiosidade e apontam o dedo para aqueles que são diferentes. Compartilhe essa mensagem com grupos de famílias, com pessoas que estão machucadas com o Evangelho de Cristo Jesus, que foram machucadas por um corpo de Cristo. Compartilha, porque a grande verdade é, quanto mais a gente conhece o caráter de Jesus, mais a gente acalma as nossas emoções, diminui o nosso julgamento e a gente consegue viver em harmonia com aqueles que ainda não se arrependeram e não confessaram os seus pecados. Amém? Fiquem com Deus e até amanhã, capítulo 6 do Evangelho de Lucas.